Oi, tô aqui para mais uma resenha. Hoje eu vou falar sobre contos com vocês. Vou falar sobre dois contos, na verdade, dois livros de contos, né? Um eu não li um conto só e o outro eu li todos os contos. E são dois autores bem diferentes, porque são de períodos históricos diferentes, mas são interessantíssimas as histórias, tá? O primeiro deles é o Robert Louis Stevenson, que escreveu O Médico e o Monstro, que está nessa obra aqui, O Médico, o Monstro e Outros Experimentos, da Dark Side, que é uma editora que tem sempre muito capricho, né, na questão, na apresentação das obras. E o outro é um japonês contemporâneo da gente, já está aí agora escrevendo muito, que é o Haruki Murakami, Homens Sem Mulheres, né, que essa é uma obra que saiu pela Alfaguara, e eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a impressão que eu tive, as impressões, na verdade, a respeito dessas duas obras. Vamos lá? Então vamos começar falando do Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é um escocês. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1886, minha gente, então um bocadinho de tempo, né? E é aqui dentro do Médico e o Monstro e Outros Experimentos, ela tem 73 páginas, então eu só li ela, porque na verdade assim, eu não sou muito afeita a terror, embora eu tenha lido o livro do Drácula e tenha adorado, em seguida eu vou fazer resenha, e eu tenho um livro do Edgar Allan Poe, justamente de contos de terror, né, que eu dei uma parada, mas assim, a gente não pode ter muito preconceito em relação às coisas, e eu, como eu já conheço a obra do cinema, e eu gosto da história, acho a história interessante, eu resolvi então conhecer ela, na verdade, na raiz, né, onde ela surge, onde ela nasce, que é na questão da literatura, que é no livro. Então, é uma obra que também, muitas vezes a gente encontra ela como um título de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, né? O que a gente tem aqui, então? Basicamente, no que se passa essa história? Se passa em Londres, então a gente tem uma narrativa aqui de alguns crimes que acontecem nessa cidade, e que envolvem a figura de um homem misterioso que ninguém nunca tinha visto antes, que é um tal de Edward Hyde, né? E aí, quem começa a investigar isso é um advogado chamado Gabriel John Utterson, que é amigo de um cidadão respeitado, que é um médico chamado de Dr. Jekyll, né? Henry Jekyll. E aí o que vai acontecer é que vão começar a surgir muitos crimes associados a essa figura desse homem que nunca ninguém viu, né? Que é um baixinho, estranho, feio, as pessoas sempre descrevem ele desse jeito. Só que ele parece que ele tem uma relação muito íntima com o Dr. Jekyll. E o Utterson começa a achar isso muito estranho, porque na verdade assim, as pessoas associam o crime a esse sujeito, mas nunca ninguém viu esse sujeito, ninguém tem certeza que seja realmente de fato esse sujeito. Mas o Utterson começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E essa pulguinha fica mais forte quando ele descobre que o Jekyll refaz o testamento dele e coloca lá como o principal beneficiário, caso que aconteça alguma coisa com ele, justamente o Mr. Hyde, né? E o Utterson fica achando muito estranho, porque é amigo dele de anos, nunca aconteceu, nem ele que é amigo foi beneficiado, como é que esse sujeito que apareceu do nada, né? Então a história vai por esse caminho, e aí a gente começa a ver que o Dr. Jekyll, ele passa por embates éticos, né? Tem momentos que ele começa meio que a definhar, adoecer e tal, aí depois ele volta a ficar muito bem, que é justamente quando ele deixa de incorporar, digamos assim, ou deixa sair de dentro dele o Mr. Hyde. Todo mundo conhece basicamente essa história. O Stephen King, que é um mestre do terror, né, diz que é uma das maiores histórias do terror da literatura, porque ele envolve um terror que eu acho que é muito fino, né, que é muito rico, que é um terror psicológico. Por aqui não é só uma questão de assustar, a monstruosidade ela está mais perto da gente do que a gente possa imaginar, porque é uma monstruosidade que faz parte do humano. Todo mundo tem o seu lado obscuro, os seus monstrinhos, digamos assim. A gente tem isso, a questão é como a gente controla isso, né? Aquela história do lobo, que tem todo mundo tem dois lobos, vai se desenvolver mais aquele que a gente alimenta melhor. Então, todo mundo tem isso, esse lado, assim, dark, né? A gente tem esse lado, só que a gente justamente entende que... E é saudável a gente saber que o tenha e saber controlar esse lado, né? Só que o Dr. Jekyll, por ser médico, acho que aí também tem uma outra coisa, ele é muito certinho, ele é tudo correto, então ele sente muita liberdade quando ele tá tomado pelo Mr. Hyde, ele sente liberdade, ele faz as coisas, ele sente uma volúpia, um desejo pela vida que ele normalmente ele não tem. E até quando o Mr. Hyde comete crime, ele sente isso, né? Olha que loucura, porque ele tem uma coisa de salvar vidas, e quando ele comete crimes, ele sente
uma força quando aquilo acontece. Então, é uma história que é basicamente sobre esse embate que acontece ali entre essas múltiplas personalidades e trata justamente sobre um tema que é a personalidade múltipla, que é uma coisa que naquele momento ali, digamos, historicamente falando, não era algo que as pessoas falavam muito, mas é muito interessante a gente ver o desenvolvimento disso, né? Como é que isso é desenvolvido ao longo da história. Tem uma hora lá em que, justamente na página 309, se diz o seguinte: logo ao pensar nisso, me ocorreu que Edward Hyde era menor, mais leve e mais jovem, porque tem uma coisa, né, do ímpeto, né, da juventude, que Henry Jekyll, ainda que o bem brilhasse sobre o semblante de um, o mal estava escrito claramente de lado a lado no rosto do outro. E aqui tem uma coisa interessante que eu percebo assim nas histórias de mais que a gente normalmente percebe, né, do terror. O mal, a monstruosidade, ela sempre está ligada à feiura, né? Uma coisa negativa, uma coisa ruim. Isso também acontece em Frankenstein. E a gente não percebe que o mal, ele muitas vezes ele também pode estar disfarçado no que é belo, né? No que aparentemente é bonito. Então é um livro para a gente poder analisar isso, essa questão do peso que a gente dá para o bem ou o mal que existe nas pessoas, né? E como isso pode afetar as nossas vidas, assim. E o de Dr. Jekyll paga um preço bem alto por justamente libertar esse lado negativo dele, né? O que será que aconteceria na sociedade se a gente, todo mundo, deixasse os seus monstrinhos sair? Acho que não seria uma boa ideia. Mas então aqui fica a dica para vocês desse conto que é incrível. Eu não li os outros contos, então infelizmente não posso dizer para vocês da qualidade dos outros, né? Mas esse eu quis ler especificamente porque eu conheço a obra cinematográfica, então já é uma coisa que eu queria saber como que era realmente original, se eles pecam ou se eles conseguem falar realmente como estava o escrito, né? E tá muito em cima, né, gente? Agora vamos partir para Haruki Murakami. Então vamos lá, mas antes de falar do livro do Haruki Murakami, eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui, porque eu não falei, né, do tradutor do livro do Médico e Monstro, a editora Darkside, eu falei, mas o tradutor é o Paulo Javieri, então eu sempre gosto de falar sobre isso e às vezes eu esqueço de falar. Bom, então vamos para o Haruki Murakami, aqui Homens Sem Mulheres. Essa edição é da Alfaguara. Aqui a gente tem 238 páginas, não é um livro muito grande, né? É um livro de contos. Então aqui no Brasil, como eu acho que, não sei se eu já tinha dito, ele foi lançado em 2015, no Japão em 2014, tá? E o primeiro conto aqui, que é o Drive My Car, ele foi adaptado para o cinema, né? E ele virou justamente um filme que ganhou o Oscar em 2022 de melhor filme internacional, vejam bem. Então, o que acontece dentro dessa obra? A gente aqui tem vários contos de homens contando o impacto de que a presença feminina, a ausência dessa presença feminina tem na vida deles, seja por as mais diversas razões que acontecem ali. Então a gente tem aqui, vou dizer o nome dos contos e dizer mais ou menos para vocês como é que se passam cada um deles. A gente tem primeiro o Drive My Car, então tem aqui um viúvo que é um ator e ele quer contratar um motorista e um amigo dele indica lá uma motorista menina, né, uma mulher para ser motorista dele. Nem se ele fica meio assim e tal, mas depois ele aceita e acaba que ele consegue estabelecer uma relação com ela, que ele começa a contar coisas da vida dele para ela, assim. Porque até que um momento que ela diz assim, o senhor não tem amigos? Porque ela sempre leva ele do trabalho para casa, assim, ele não vai para outros lugares. E aí ele diz, não, eu até tinha um amigo. E aí ele vai contar que esse amigo, na verdade, foi amante da mulher dele. E ele se aproximou desse homem depois que ele fica viúvo para entender o porquê que a mulher dele tinha traído ele. Ele queria entender o que aquele homem tinha que ele não tinha. Então a história é muito humana, né? E aí tu acha que aquele homem é frio, mas ele não é. E aí tem uma hora que a menina, que é motorista, porque ela é uma jovem, ela tem 20 e poucos anos, e ele enxerga ela meio como uma filha, assim, ela diz, olha, eu acho que você tem que pensar que às vezes as pessoas fazem as coisas porque querem fazer, não por alguma outra coisa, não tem nada a ver com o senhor, né? Então é muito interessante tu ver essa relação que ele estabelece com ela, que ela é muito quieta, ela é muito na dela, mas depois ela começa a ter liberdade para conversar com ele. Então ele tem impacto aí, na verdade, de duas presenças femininas. Uma, a falecida, que leva ele a procurar esse homem, a ficar amigo desse homem para tentar entender o que acontecia ali. Ele é meio cínico com esse homem, ele meio finge as coisas para tentar tirar alguma coisa dele. E dessa menina, dessa moça que
faz com que ele consiga se abrir um pouco sobre essa dor que ele sente, que não é uma coisa que ele meio admita até mesmo para ele. O segundo conto que a gente tem ali é Yesterday, né? Que a gente tem, faz uma alusão à música dos Beatles, porque tem um personagem que canta ela no dialeto lá, e o amigo dele acha muito estranho o jeito como ele canta. Então a gente tem os personagens ali, o Tamimura, que é amigo do Kitaro, que é justamente esse personagem que canta essa Yesterday de um jeito estranho, e a namorada dele, que é a Erika. E o Kitaro é um personagem que ele é muito estranho, assim, porque ele é amigo do, tá? Deixa eu só pegar para Tanimura. Só que ele é muito exótico, assim, ele é muito diferente, por exemplo. Ele não quer manter relações com a namorada dele. Ele acha que não é certo ele ter relações com a namorada dele. E ele sempre, assim, ele tem uma frase engraçada para falar alguma coisa, até que ele tem uma brilhante ideia. Ele diz assim, olha, quem sabe tu sai com a minha namorada? Ele quer que a namorada tenha relação sexual com o amigo dele. Então é uma história muito doida, assim. Principalmente o final é muito peculiar, porque eles acabam assim, depois os dois, né, a Erika e o Tanimuro se encontram anos depois e conversam justamente sobre o Kitaro e o que aconteceu com a vida deles, assim. Então é divertido, mas um pouco triste também, tá? Depois a gente tem o Órgão Independente, que esse é o mais triste de todos, assim. Isso é muito triste, que é justamente a história de um cara que é um cirurgião cosmético, que eles colocam ali cosmético, e esse cara tem casos com várias mulheres, ele nunca consegue se relacionar com nenhuma, ele não se prende, ele não consegue se prender, até que um dia, obviamente, ele se apaixona por uma mulher, e aí dá muito ruim. Acontecem coisas bem complicadas assim na vida dele. E aí ele tem uma tese de que as mulheres têm um órgão diferente dos homens e que faz com que elas consigam mentir, né? Mas esse é o mais triste de todos os contos, eu achei, pelo menos, tá? Depois tem Sherazade, que é uma loucura, que é a história de um rapaz que tu não entende muito bem onde ele tá, e ele recebe sempre uma visita de uma moça que vem trazer compras para ele e tal, e eles mantêm uma relação sexual muito mecânica, nada orgânica, e ela sempre vai contando histórias para ele sobre a vida dela e sobre justamente os primeiros amores dela, o primeiro relacionamento sexual dela, o primeiro movimento que ela tem, e isso atiça muito a questão da sexualidade de ambos, assim. Tem um dia que ela conta lá uma história para ele, de que ela tava, eu acho, com a camiseta do menino, e aí aquilo, os dois transam, é a melhor transa dos dois, é naquele dia, assim. Então tem um erotismo, assim, muito... eu acho isso, eu posso estar viajando, tá? Mas eu acho que tem um erotismo muito delicado ali, e que é uma coisa muito oriental, eu acho, né? Eu acho que não é esse erotismo rasgado, escrachado que a gente tem aqui. É um erotismo diferente, né? E depois, na Sherazade, tem o Kino, que é triste também, a história triste pra caramba. Ele descobre que a mulher dele traiu ele com um amigo dele, descobre da pior forma possível, ele viaja, quando ele volta ele pega os dois na cama, e aí isso muda completamente a vida dele. Ele vai abrir um bar, ele vai largar o trabalho que ele fazia, e aí tem toda uma questão sobre o que realmente ele quer fazer na vida e se ele admite para ele mesmo que ele sofreu com aquilo que aquela mulher fez com ele, que ele não admite durante bastante tempo. E por último tem um que é super triste também. Eu agora cheguei à conclusão que são mais tristes que felizes, que são Homens Sem Mulheres, que é justamente um cara recebe um telefonema de um homem que ele não conhece que diz, olha, fulana morreu, que era uma ex-namorada dele. E aí ele chega à conclusão de que ele é o homem mais triste do mundo, mas depois, na verdade, ele é o segundo homem mais triste do mundo, porque o primeiro é um rapaz que perdeu essa namorada, que já tinha sido namorada dele, assim. Então, o que é mais interessante desses contos, assim, no meu entendimento, de todos eles, assim, é a forma como o Haruki, ele escreve a masculinidade. Ela não é uma masculinidade frágil, mas ela não é uma masculinidade tóxica. Eles são seres humanos, assim, são homens que sentem, né? Até tem um momento ali que, se a gente parar pra pensar na história do o órgão independente, que a gente tem esse médico, né? Que ele tá tendo caso com várias mulheres e tudo mais. Na verdade, não, ele é um cara super delicado, assim, com as mulheres, embora possa ser safado. Então, não tá nem pra gente dizer que ele seja um calhorda, assim, horroroso. Então, esses homens, chega a ser, não é que tu tenha pena deles, não é essa a palavra, mas tu consegue ficar comovida com a questão de como eles tentam lidar com a dor. E eu acho que esse é o ponto, eles tentam lidar com a dor de uma forma que a nossa sociedade
não permite muito aos homens lidar, né? O Kino mesmo, que é a história dele, que é a história do bar, ele demora muito tempo para entender que ele ficou pé da vida com a mulher, né? Que com a mulher, que ele não admite, ela pergunta, tu me perdoa, tem um momento que eles se encontram, ela, tu me perdoa? Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Não, ele tá morrendo por dentro, mas ele dizendo, tá tudo bem. É muito orgulhoso, né? Mas depois ele começa a perceber que aquilo tá fazendo mal para ele, que o não admitir isso tá fazendo mal para ele. Então, são histórias muito bem alinhadas, são histórias muito interessantes. E sobre esse livro, eu ganhei esse livro de um amigo, né? E aí, eu não foi um livro assim, eu comprei, eu ganhei. E eu achei um presente maravilhoso quando a gente consegue dar para as pessoas livros, assim. E eu gostei bastante, então fica aqui o meu agradecimento ao Joaquim, que me deu o livro. E dizer que é isso, minha gente, assim, são livros muito interessantes, ambos os livros. Espero que vocês, se tiverem a oportunidade, leiam, né? E se já leram, me contem o que vocês acharam, porque eu gostei muito mesmo, assim, da experiência de ambos, assim, são experiências completamente diferentes, mas o livro tem isso, né? A gente sempre, quando a gente mergulha num livro, a gente sai mais enriquecido, assim, a gente sai com outro fôlego, né? Parece que a gente submerge naquele oceano ali, vê vidas e coisas e cores e peixes e coisas que a gente não tinha visto ainda. E isso faz com que a gente saia diferente, assim, com um fôlego, um ânimo novo para a vida, com um olhar diferente para as coisas que a gente está no nosso entorno. É isso, minha gente, tá aqui os dois maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, deixem seu like. Se querem me seguir, vai ser um prazer. E é isso. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.